Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. Muito obrigado. Muito obrigada. E para as perguntas e respostas, convidamos o preletor que aqui já se encontra, da sede internacional, Heitor Miyazaki. Boa noite. Muito obrigado. Muito obrigado. O som estava lá, estão pensando que estava resfriado, mas não estou, não. É o microfone que não está bom. Então vamos lá? Vamos lá. Primeira pergunta. Masculino, 70 anos, casado. Como orar para crianças parar de jogar bola em frente à minha casa até a meia-noite e bem tarde? Muito obrigado. Até a noite e bem tarde. Bom, eu vou dando exemplo no caso que aconteceu, não com pessoas, mas com abelhas, com vespas, que aconteceram na casa da minha avó. Já contei esse caso, mas sempre tem pessoas chegando agora, né? Em 1958, meu primo casou e foi a festa ia ser realizada só familiarmente na casa da minha avó. E tinha um corredor e tinha uma colmeia, já não era colmeia, era apartamento lá, grande, enorme, tinha mais de 1 metro. Uns 40 centímetros por aí. E era bem corredor, e passando crianças naquele local, minha avó ficou preocupada e disse, isso pode estragar a festa. Então ela foi na frente da colmeia, conversou com as abelhas e disse, olha, está na hora de vocês mudarem, já ficaram muito tempo, não nem pagaram aluguel, então está na hora de ir embora, né? Então, falou assim, para o bem delas, para o bem de todos também que iam participar da festa, e foi no oratório, fez a oração, quando terminou a sutra, voltou para o local, ela viu o que? As abelhas voando, em fila assim, voando, já migrando, mudando para o lugar. Então, o caso também do senhor Felizmino Mota, que é lá de Americana, já até mostrei a foto do que ele assistindo a aula, ele não perde nenhuma aula. O quintal da casa dele ficou infestado de cupim. Então ele conversou com os cupins e colocou uma plaquinha lá. Por favor, está na hora de vocês mudarem. E os cupins mudaram e foram parar na calçada, mas fora do terreno da casa dele. Então, por isso que converse mentalmente com eles, agradece esse pessoal, muito obrigado, e ore também para que eles encontrem um lugar melhor. Com certeza, se é na rua, não tem nada, não tem trave, não tem nada. Então, vocês vão encontrar um lugar bom, melhor, muito obrigado, e agradeça, e, consequentemente, essa oração vai ser atendida, desde que haja sinceridade e harmonia. Ok? Se você continuar criticando, eles vão continuar lá jogando bola, mas se você mentalmente sentir que é amigo de todos eles vão mudar, consequentemente vai ser feliz para eles vão ficar felizes e você também. Ok? Próxima pergunta. Muito obrigado. Se pudesse dar 3 dicas para quem está começando na Seichonoye, quais seriam? Primeiro, olha, tá vendo o pessoal que está aqui, ó. Faça sol, faça chuva, está sempre presente. Um detalhe é não perder o ritmo. Às vezes a pessoa vai na academia de Biona, começa a participar, fica feliz, tudo começa a melhorar, de repente ela começa a relaxar nas práticas, na presença, na participação, e consequentemente o que acontece? O ritmo, igual jogador de futebol, perde o ritmo, vai perdendo aquele momento de felicidade. Então, basicamente, aprenda a fazer a meditação Shinsokan. Leia atentamente o livreto, não precisa fazer sentado nos pés, isso é para os japoneses, nós devemos fazer na cadeira, e atente-se na concentração mental, ok? Isso é importante. Para concentrar-se melhor, então a minha dica é ler o livreto da meditação Shinsokan antes de iniciar e em seguida uma oração da verdade e orações. Consequentemente, emocionalmente, você já estará afinada para iniciar a meditação. Segundo, oferecer a leitura da Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade, todos os dias para os seus antepassados. Você vai começar a ver as mudanças, melhorias em sua vida em todos os sentidos, ok? Terceiro, de manhã cedo, ao acordar, pegue um livro, ou Sabedoria da Vida Cotidiana, volume 2, ou volume 1,
ou Convite à Felicidade, ou se você tiver a Chave da Vida Feliz, volume 1, também é muito bom. E leia 2 ou 3 páginas atentamente assim que acordar. No momento que você acordar, é um momento muito importante para você registrar no subconsciente. E à noite, leia as mesmas páginas novamente. E, consequentemente, vai ficando, vai se gravando, registrando no seu subconsciente. Momento antes de dormir, momento que assim que acordar, é o momento que você vai fazer com que a gravação seja mais eficaz. Ok? Terceiro, feminino, 59 anos, solteira. Drogas. Questões é drogas. Não está xingando, né? Porque a pergunta é droga. Uma pergunta simples, mas eu entendi. Talvez a pessoa fique com vergonha de comentar do que se trata, com quem é. Então, vamos respeitar. Mas é uma pergunta, só uma palavra foi a pergunta, mas a resposta é bem extensa, ok? Quando a própria pessoa, então, primeira opção, quando a própria pessoa deseja sair da droga. Já contei, mas o caso que aconteceu lá com um rapaz que foi estudar em São José do Rio Preto, esse pai, o maior presente que o Senhor me deu foi a gravação do CD da palestra Poder da Oração. E ele confessou para o pai que ele era drogado quando foi estudar em Rio Preto, mas ouvindo aquela palestra, ele deixou as drogas. Anos 70, um rapaz, quem tiver acendedor velho poderá ver esse relato, um rapaz do Rio de Janeiro deixou as drogas lendo o livro dos jovens, ok? Então é muito importante, é um livro que mexe, por isso qualquer jovem com menos de 90 anos, 95 anos, leia, que é muito bom. É muito bom que você, se você está sempre naquela indisposição, preguiça, não sei o quê, leia que até defunto acorda com isso. Terceira opção. Muitos deixaram a droga quando aprenderam a perdoar papai e mamãe. Aprenderam a perdoar papai e mamãe. O fato é que no inconsciente, essa revolta que tem dos pais, e essa revolta pode ser de outro fator também, mas o fator direto que é a revolta que tem do pai ou da mãe, essas pessoas até não somente usam as drogas como para fumar ou também para injetar, ou seja, ela procura agredir o corpo. O corpo, por que ela agride o corpo? Porque o corpo é um presente que ela ganhou dos pais. Como ela odeia os pais, ela quer destruir o presente que ganhou dos pais. É igual, vocês podem associar, quando uma moça briga com o namorado, fica com tanto ódio, chega em casa, rasga a fotografia dele, pisa em cima, ainda pula, quer destruir, é a definição do ódio que está no livro Conquista a Felicidade com Amor. É um sentimento de aversão, de repulsa, e que tem um sentimento de destruir. Por isso que tem gente que, quando tem um ódio muito forte, acaba destruindo, matando e partindo para uma situação muito desagradável. Outro detalhe, quando os pais se arrependem do aborto que cometeram. Então, aí pede perdão batizam o bebê, dá um nome, pede perdão e depois lê a sutra, ok? Batizar, dar o nome e ler a sutra em seguida, durante 21, 30 ou 49 dias, ok? Outro detalhe é que muitas pessoas deixaram a droga, está no livro do professor Camilo Kusumoto, nos 2 livros, Oração Perpétua para a Criança que foi abortada. Então, quando algumas mães, o pai reclamavam, falavam, mas é muito caro o valor. Falou, caro? Quanto é que vocês gastariam se você não tivesse feito o aborto? Quanto é que vocês gastariam com essa criatura? Né? Então, isso é questão de responsabilidade. Quem que trouxe para esse mundo foram vocês, então vocês têm que ter responsabilidade. E, consequentemente, o filho que era drogado, por influência dos irmãos que foram expulsos desse mundo terrenal, eles ficam enviando vibrações de tristeza, de revolta. Por isso que também, às vezes, a revolta da criança, do jovem,
faz com que ela possa aderir à droga ou fazer coisas que causam transtorno para os pais, muitas vezes é decorrente dos irmãos que estão lá no mundo espiritual. Tá? Até no livro Pela Paz dos Anjinhos, tem um caso lá que foi muito impressionante, fiquei impressionado quando li, de uma senhora, uma pretora, que foi chamada de madrugada para ir socorrer a família, e quando ela chegou, o que ela viu? O rapaz, com os olhos totalmente fora de si, os olhos arregalados, e esguichando uma mangueira de incêndio em cima da mãe. Era época de outono, água muito gelada, e a mãe acuada sem poder fazer nada. Aí essa senhora, essa pretora, perguntou para os pais: "Você tem aborto?" Aí a mulher falou: "Não é da sua conta. Vocês me chamam de madrugada para falar isso?" Aí o marido falou: "Tem sim." Aí providenciaram a oração, ela ensinou como que se faz a oração. Aí esse rapaz que era agressivo, que era totalmente fora de si, ficou na vida, passou a viver uma vida normal, tá bem? Outro detalhe, caso algum deles esteja usando drogas, então, aliás, tem um CD, né, Poder da Oração, ainda eu vi que tinha CD Poder da Oração. Então tem o CD, mas agora precisa ver se vocês têm aparelho para tocar o CD. Então, pode até entrar na internet, que ainda existem, eu vi hoje mesmo que existe muito CD Play ainda para... Ou então, capítulo 1, primeiro capítulo do livro A Oração Tem Força, a Oração Tem Poder, mas leia 10 vezes e pratique, exatamente como está no livro, ok? Pratique mesmo. E além dessa prática, ler o livro Pela Paz dos Anjinhos. Próxima pergunta. Feminino, 72 anos, divorciada. Gostaria de saber, depois da oração aos antepassados em Ibiúna, os espíritos voltam para o mundo espiritual ou ficam em Ibiúna? Ficar em Ibiúna fazendo o quê? Não tem shopping, não tem nada lá, né? Não, a ideia que as pessoas têm é porque os espíritos ficam lá paradão, igual o vigia olhando para a parede. Não é assim, não. Okay? Então, muitos voltam para o lugar que eles estão frequentando, porque querem conversar, querem muitas vezes, é uma coisa que, uma extensão daqui da Terra. Ou então, precisam participar de aulas. No mundo espiritual é muito comum. O espírito que está num patamar superior desce para dar aula para aqueles que estão naquele nível. Então, eles têm atividade e por isso não ficam lá parados, não. Outro detalhe é que alguns desses antepassados são anjos da guarda de algum outro parente seu. Por isso que eles têm que voltar para o local em que estavam. Masculino, 69 anos, casado. Todo pedido para a concretização de nossos desejos tem que fazer a leitura da Sutra Sagrada ou pode só mentalizar? O que você responderia? Não necessariamente a Sutra Sagrada, não todas, ok? Pode mentalizar, sim, pode mentalizar apenas. E, aliás, nesse livro, A Oração Tem Força, Tem Poder, nessas mentalizações que eu expliquei, primeiro detalhe daquilo para concretização, você tem que pôr em prática a frase de Jesus Cristo, orar crendo que já recebeu. Agora, como é que funciona o nosso subconsciente? O livro Comande Sua Vida com o Poder da Mente, o mestre deixa bem claro que é para registrar no subconsciente para que se concretize. Okay? Então, baseado nisso, o livro até eu vou falar sobre ele depois, numa foto lá, do Poder da Oração, ele menciona exatamente isso, para gravar no subconsciente. Por isso que é importante repetir. Ok? Próxima pergunta. Qual a causa da diabetes e como chegar à cura? Bom, diabetes. Uma das causas, inquietação mental. Sofre por causa de uma inquietação, uma ansiedade, uma instabilidade. Nessa inquietação, muitas vezes, é medo que gera essa inquietação. Quando a pessoa está serena, tranquila, com autoconfiança, ela não fica inquieta. Ela não se deixa abalar por qualquer coisa. Então, nesse momento, tem que voltar. Por isso que é importante a meditação em Shisokan.
Normalmente as pessoas só vivem esse mundo fenomênico e só fica olhando, acreditando no que acontece aqui na Terra. Mas tudo que acontece aqui na Terra é projeção da mente do homem, não Deus. Por isso que é importante e fundamental que nós passemos habitualmente praticar meditação em Shisokan, deixar esse mundo fenomênico e ingressar no mundo absoluto de Deus, onde não tem guerra, não tem miséria. Aqui é como se fosse a superfície do oceano. Quando venta, fica agitado, derruba barco, mas lá no fundo não tem essa agitação, é sereno. Por isso que nós temos que mergulhar no oceano de sabedoria infinita de Deus e contemplar, manter aquele sentimento de união com Deus. Então, esse é o ponto que nós temos que fazer. Outro detalhe, medos pequenos, a verdade da vida, volume 29, então, medo daqui, medo disso, medo de barata, medo daqui, medo de barata nem tanto, é um exemplo, né? Mas, a verdade da vida, volume 29, página 231, da 12ª impressão. E outro detalhe, a doutora Flanders Dunbar, que eu já mencionei algumas vezes, e o mestre cita o nome dela, também cita o que a explicação dela no Acendedor 183. Quem tivesse Acendedor 183, está lá escrito. Quando a mente fica perturbada por insegurança, lembra que falamos do medo, pequenos medos? Por insegurança, medo ou cólera, pode surgir moléstia cardíaca ou úlcera gástrica, ou asma, ou tuberculose, ou diabetes. Okay? Então, tudo isso pode ser gerado pela instabilidade emocional. Mas a maioria dos casos é algum antepassado ou antepassados que estão com sede. Então ele vê um copo d'água, na hora que vai agarrar o copo d'água se transforma em fogo porque não existe aquele copo, ok? Então a maioria é esse fato. Por esse motivo que é fundamental visitar os túmulos antepassados 2 a 3 vezes por ano, lavar a superfície. Na hora que você está lavando a superfície, você já está fazendo com aquele antepassado que está sedento, de vontade de uma sede enorme, ele já começa a ficar tranquilo porque está sendo jogada água no túmulo. Isso parece uma coisa de doido, mas não é doido que não entende isso. Né? Porque na realidade são espíritos de baixa consciência, pouca consciência. Então, ele não tem uma consciência igual ao espírito elevado. Então, lembrando a consciência, para que possa entender melhor. Consciência. Entre todos os seres viventes que estão na face da Terra, alguns têm consciência muito mais desenvolvida do que outros. Bichinho de goiaba, exemplo do bichinho de goiaba, comparando com o cachorro. Qual que tem mais consciência? Cachorro. Você pode ensinar o cachorro a sentar, levantar, né? Até usado para farejar se tem drogas nos aeroportos. Então ele é treinado, mas vai ensinar o bichinho de goiaba a fazer isso. Ele não vai entender, nem escuta, né? Não vai, então, ainda o nível de consciência ainda é muito rude, muito baixo do bichinho de goiaba. Então, da mesma forma, os espíritos também, de acordo com os estágios que se encontram, tem alguns que ainda estão meio... Tanto assim que alguns ficam dormindo direto. Tão novato que, ao deixar o corpo carnal, entra no estado comatoso, ou seja, dorme. Depende o período que dorme depende do nível espiritual do karma de cada um. Então, mas aqueles que já estão bem elevados, não chega a dormir, já vai consciente, tranquilo, lugar muito iluminado. Okay? Então, quando minha avó deu um problema nela, ela foi levada para o hospital e entrou em estado de coma, e o médico falou que não tinha jeito, me chamou meu irmão e eu de lado, e disse, vocês acreditam em Deus? Eu falei, então reza porque não tem jeito, não tem mais cura. O pulmão dela está cheio de pus, com a vesícula que estourou. E comecei a mentalizar, orar, mentalizar, e saiu 7 litros de pus. Tinha embaixo da cama, tinha um garrafão enorme, 7 litros, um líquido cinza, saíram 7 litros de pus, secou o pulmão, coisa que o médico não achava que ia acontecer. Aí ela saiu do estado de coma, olhando para mim e falou, teu amor que me curou, seu amor que me curou, muito obrigado. Falou, então, vovó, tá na hora de você conhecer mais um netinho, né? Mais um netinho, tá bom? Bisneto, mais um bisneto. Falei, tá bom. Mas de repente teve outra caída, não do problema que ela tinha, mas outro problema.
Aí comecei a rezar outra vez, mentalizar, ela entrou em estado semi-coma, quando voltou assim normal, ela disse, olha, para de rezar, está muito bonito do outro lado, muito bonito, está muito iluminado, já chegou a hora, não reza mais não. Aí eu parei de rezar, ela se foi. Então ela não entrou no estado de coma, estado comatoso, ela já viu uma luz muito bonita e assim ela ingressou no mundo espiritual. Próxima pergunta. Feminino, 75 anos, viúva. Na minha família tem acontecido passagem para o mundo espiritual de forma acidentes. Avós, filhos, neto e bisnetos. Olha a doutora Flanders, outra explicação dela. 80% dos acidentes e ferimentos são motivados por descuido que acontece em virtude da desarmonia mental. Por isso que pessoas precisam procurar, na medida possível, praticar as normas fundamentais da Seichonoye, agradecer, conservar sentimento natural, né? E tudo aquilo que anular o ego fundamental. O ego é que causa intriga, o ego que causa problema, o ego que causa desarmonia. Então, praticando as normas fundamentais, as coisas começam a melhorar. Esse é um dos fatos que gera esse problema. Só explicando isso não é suficiente para quem fez a pergunta, ok? Então, se na sua família começar a praticar ensinamento como resolver o problema, a solução é divulgue o ensinamento para a família. Mas tem alguns que não querem saber. Então, faça uma assinatura da revista para eles. Faça com que pouco a pouco as pessoas possam entender. Às vezes a pessoa, eu já falei e não quer. Bom, tenta falar mais 2 vezes, se não quiser, não insista, né? Mas lembrei do caso lá de um senhor, lá do Belém do Pará, todos os dias, ele convidou um amigo para começar a participar da Seichonoye, mas era muito amigão. O amigo, não, tá bom, um dia eu vou. Todos os dias, 6h30 da manhã, ele estava na porta da casa do amigo. O que você está fazendo aqui? Para te convidar para a Seichonoye. 6h30 da manhã, todos os dias, até que esse amigo começou a participar, se tornou preletor e se tornou até diretor da Seichonoye. E prosperou muito, né? Prosperou muito. Hoje ele está no mundo espiritual. Aliás, foi ele que deu maior ajuda para a construção da academia lá do Belém do Pará, Academia da Amazônia. Okay? Então, fazendo com que as pessoas, por amor, comecem a ensinar, não impondo, você tem que ler, você tem que fazer isso. Se fizer dessa forma, a pessoa não vai. Então, conversa devagar, de uma forma ou outra, e a pessoa vai se interessando. Vai ter um seminário na academia, vamos? Tá? Convide para ir, para uma palestra, convide para ir. E assim a família, pouco a pouco, começando a participar, praticar e ler a Sutra Antepassado, com certeza, esse karma vai desaparecer. Próximo. 8h15, dá para responder mais 2? Tranquilo. Quando apenas uma pessoa da família é da Seichonoye, e ela fez oração perpétua para ela e para o filho. Se este não se tornar adepto e vier a falecer, quem avisará que este faleceu para que seja feita a mudança de oração perpétua em vida para esse falecido? Dentro dessa mesma pergunta, se um casal se separou e nenhum deles constituiu família, deve formalizar o divórcio? A minha mãe batizou os anjinhos dela. Após ela falecer, a filha pode continuar a fazer os registros espirituais destes irmãozinhos e na oração diária em casa? De baixo para cima, sim. É importante que faça, é importante que continue. São irmãos dela, então é importante que faça. E outro detalhe, um registro só custa R$4 só para 1.285 orações, né? Durante um ano. Outro, se o casal separou, deve constituir divórcio? Não tem nenhuma lei que diz. nem lei espiritual, nem lei mental. Então fica a critério de cada um. Agora, sobre a oração perpétua, quem que vai avisar a Seichonoye que essa pessoa faleceu? Olha, é você que tem que escolher e pedir para alguma pessoa avisar alguma pessoa lá da associação local, porque aqui a Sede Central não vai saber tantas pessoas que tem no Brasil, no mundo, né, que já fazem oração perpétua, não dá para saber se a pessoa faleceu ou não. Então, você verifica quem é que pode fazer, quem pode estar a par da situação da família, ok? Tem mais uma, vai. A última pergunta. Feminino.
Ciclo kármico na família. Todos que partiram para o mundo espiritual são do sexo masculino e morreram de acidentes. Como eliminar esse karma? Cristo deixou bem claro, a verdade liberta, a verdade liberta. O que liberta dos karmas é a verdade. Então, leia diariamente a Sutra para os antepassados, eles se iluminando, eles vão poder ajudar os descendentes. E também fazer com que a própria família, mais pessoas da família conheçam o Seitione e também ajude a praticar. E lendo a Sutra Sagrada todos os dias para os antepassados, e ainda recomendo que antes da Sutra, leiam pelo menos umas 4, 5 páginas do livro A Humanidade Isenta do Pecado, e depois a Sutra Sagrada. Eles, entendendo a verdade, vão se libertar e vão ajudar e proteger a família. Okay? No livro Conquista a Felicidade com Amor, eu falei do resultado, do benefício que a pessoa tem quando se dá amor antepassado. Quando se fala amor antepassado, é cuidar do jazigo, é ler a Sutra em casa todos os dias. E os 3 P's são P de paz, P de proteção e P de prosperidade. São as 3 coisas que pessoas querem: paz, proteção e prosperidade. Isso os antepassados proporcionam para quem dá esse amor, eles providenciam tudo isso, ok? Então, registros espirituais para os antepassados, não esquecer todos os anos de entregar, e tudo isso deve ser feito continuamente, ok? Acabou o tempo, obrigado. Muito obrigada. O evento que vai fazer você sentir o amor de Deus na sua vida já tem data marcada. Palestras, orações, momentos de reflexão, 2 dias transformadores. A sua família, seja ela como for, ela foi construída durante diversas encarnações e diversas experiências. E por isso, os seus familiares são dessa forma, pois tem uma história que está sendo construída. Agora, independente dessa história, o verdadeiro amor, o amor profundo, faz com que todas as angústias do passado sejam eliminadas. Você não precisa ter, porque você nasceu nessa família, você não precisa estar em guerra com seu pai, por exemplo, a vida inteira. Por encarnações e mais encarnações. Isso não existe. Não é um castigo, né? É simplesmente uma tendência mental. Quando essa tendência mental se transforma e eu consigo perdoar, agradecer e me reconciliar verdadeiramente com os meus familiares, manifestar o amor a eles, não tem razão de existir desarmonia. A desarmonia desaparece e a harmonia predomina e se estabelece. Seminário Geral, Seminário de Gratidão aos Pais, 24 e 25 de junho de 2023. Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seitianoye, Ibiúna, São Paulo. Para participar, acesse sni.org.br/seminários ou entre em contato pelo WhatsApp 11 50 14 2217. Reserve seu tempo. Cuide de você. Você vai muito para seminários de academia, correto? Assim, eu devo tudo, eu digo sempre assim, tudo onde eu cheguei na minha vida eu devo à academia. E sem querer te interromper, mas já te interrompendo, não é seminário de 2 dias que a gente tá falando, não. A gente tá vendo aqui que ele é uma pessoa altamente ocupada, com muitos sonhos, com muitos projetos. Ele está sempre ali, dentro das características que a gente elencou aqui, num seminário de 10 dias. Por que é importante o seminário de 10 dias, Romeu? Um seminário de 10 dias é fundamental para a transformação. Eu sempre, quando vou para esse seminário, eu sempre pensei assim, eu quero acelerar o meu processo de purificação. Nós trazemos muitas coisas, não só dessa vida, mas de outras também, que estão dentro do nosso subconsciente. E sabemos que para a gente projetar o mundo perfeito de Deus, nós temos que purificar o nosso subconsciente. E o local mais adequado é a academia, por vários motivos. Primeiro,
Você vai todos os dias com um grupo de pessoas fazer a meditação, fazer Sutra Sagrada, todas as práticas da Seitonoye, você vai fazer oferenda de trabalho. E uma coisa fundamental, dentro da academia, é um local onde as divindades protetoras da Seitonoye, o espírito elevado, nossos pioneiros, fazem um trabalho fantástico, estão nos protegendo no mundo espiritual. Eu tive 2 seminários, 3 na verdade, de terceira idade, foi um dia só, mas o de 10 dias e o de jovens. E na oração mútua foi resultados maravilhosos. Por quê? Porque às vezes a gente tem uma situação, sabemos disso intelectualmente, mas a energia que amarra a gente naquela circunstância, às vezes nós não conseguimos dissolver sozinho. E quando você está numa academia, a energia é fantástica, é maravilhosa. Você vê coisas grandiosas acontecer porque rompe isso, graças à proteção de Deus, da Seitonoye, Deus Sumiyoshi, né? E as práticas diárias também que você faz em grupo. Nesses 10 dias teve um senhor que veio do Japão desenganado, fazendo um hemodiálise aqui, ficou uma semana antes do seminário e voltou entusiasmado. Veio 3 pessoas do Peru. Esse último de jovem, teve um camarada que saiu do lado do Colorado, dos Estados Unidos, para vir participar. E aí você vê que os 4 cantos do mundo estão mostrando os escolhidos aí. E a gente tem que entender esse momento. Então eu digo sempre, não perca a oportunidade de participar. E de 10 dias, 10 é muito tempo. Quando você está lá, olha, nesse último que eu fui, as pessoas não queriam ir embora, gente. Se formam grupos de pessoas que se falam. Eu tenho pessoas que mandam mensagem para mim no WhatsApp. Olha, minha vida transformou. Um pernambucano que, nossa, manda mensagem para mim, perguntando as coisas. É fantástico isso, cria um elo. E aí a pessoa consegue fazer esse processo de purificação. E realmente ela sai de lá com uma convicção transformadora, realmente, em todos os seus conceitos. São todos derrubados ali. Sai renovado. Muito obrigado, você que está nos assistindo agora, atendendo muitas pessoas que querem, onde podemos assistir alguma palestra, e às vezes a pessoa está num momento difícil, precisando de uma palavra amiga, e não percebe que em casa ela poderia assistir. É só se inscrever no YouTube e ali você tem uma série de programas, de gravações, de palestras que muitas pessoas poderão se beneficiar através dessas palestras. Então você pode assistir, se inscreva no YouTube, assista várias e várias. Você tem a oportunidade de assistir, se gostou, assista outra vez. Tem essa vantagem de você poder sempre, muitas vezes, até mostrar para uma pessoa que está desesperada com algum problema, e que você já assistiu a algum programa, fala, assista o programa tal do YouTube da Seitonoye e você vai salvar, ajudar muita gente. Lembrando que nós sempre devemos ter em mente que nós somos regidos pela lei do karma, que é a lei da mente, a lei da causa e efeito. Quem planta colhe, quem ajuda é ajudado. Você assistindo, você vai se ajudar e também poderá ajudar muitas e muitas pessoas. Muito obrigado. Neste momento, daremos início ao estudo. Para isso, convidamos o preletor Heitor Miyazaki. Muito obrigado. Não vão dormir na aula, não, hein? Aqui tem bastante coisa para falar. Então, um abraço para Catanduva, Rio Grande do Norte, Natal, São José dos Campos. A preletora Osana, supervisora de Imperatriz, escreveu: professor Heitor, muito obrigado por todas as aulas maravilhosas, as aulas e orientações para muitas situações difíceis que atravessamos. Realmente o objetivo da pergunta e resposta, a princípio era para ser só o estudo da verdade da vida. Então, achei melhor fazer uma primeira parte de pergunta e resposta para poder atender e ajudar as pessoas. Então, um abraço para o Miro, o irmão da Osana, Americana, Regional Limeira, Garça, São Paulo, Maceió, Goiânia, tem bastante gente, Cleomar Guilherme, lá de Rio Verde, Odária, Aline, da L de Mata de São João, aquela cidadezinha bem que está próxima à Academia de Santa Fé. Família Negrão, Sorocaba, Diego Silva, Chile Mineiro, mas é paulista, de Santa Isabel, Olinda, Pernambuco. Doutor Humberto, lá de Ji-Paraná, pretor Humberto, ele mandou um vídeo, anotem os nomes dos remédios gratuitos.
tá? Não é na farmácia, não sei o que, é outra farmácia, mas gratuito. Exercício físico, depois eu falo o nome do médico. Exercícios físicos. Rir é outro remédio. Verduras, legumes e frutas. Luz do sol, vitamina D, viu? Agora, depois de um certo tempo que eu entendi por que minha mãe falava, você só trabalha, quando fim de semana você podia tomar um sol, você vai trabalhar, vai viajar para fazer palestra, você precisa pescar. Precisa pescar. Aí entendi por que ela falava que precisava pescar, para tomar sol. Outro remédio, amar alguém, ser amado, gratidão, esse que médico é do Seitonê, viu? Deixar de lado a ofensa e o ego também, meditação, meditar bastante. Comer bem na hora certa, viu? Pensar positivo, manter estado de espírito bom. Estou falando que é do Seitonê? Confiar e acreditar em Deus. Bons amigos. Esse é um ponto importante. Tem muitas pessoas que são colegas, mas não são amigos. E quando tem alguma atividade fora, ele não tem ninguém ficar ao lado dessas pessoas. Isso é muito triste, porque precisa ter a parte social, né? Perdoar e ser perdoado. Utilizando com frequência, você não precisará de remédio. O doutor Alexandre Barão Acunha, né, descendente de Acunha, ainda o sobrenome dele tem um tio no N. Então vamos lá. Irei repetir o assunto porque nas aulas anteriores eu repeti por vários motivos. Então há pessoas que ainda carregam o sentimento de culpa por não terem feito nada para um tio ou uma tia que deram tanto amor, carinho, presente e tantas coisas a mais. E a pessoa, quando lembra, fala, eu não fiz nada para eles. Mas dá tempo de fazer. O maior presente que você pode dar é justamente um registro espiritual para eles. O maior presente que pode ser dado. Okay? Alguns vivem com determinadas doenças e influências desses tios e sofrem desesperadamente com o mundo espiritual, problema nos ombros, nas costelas, braços, na lateral da perna, porque algum antepassado colateral, que é o tio-avô, tio-avó, e até, às vezes até um parente, às vezes tem um cunhado que faleceu, pode dar essa influência. E amigos também. O relato da senhora do Uruguai, o nome dela, eu lembro que o sobrenome dela é Crespi. É interessante porque eu estava lá, ela me disse assim, prof, na minha casa estão sumindo coisas. Como sumindo coisa? Vem alguns amigos visitar e some coisa, está sumindo muito. E o dinheiro também some. Misteriosamente some, como que some? Aí eu falei para ela, verifique na família se tem alguém que tinha uma doença chamada cleptomania. Ela falou, tem sim. A minha tia, que era uma tia que foi adotada, ela tinha esse hábito. E um dia ela foi presa roubando de uma loja comercial, e o marido, muito desgostoso, muito chateado, no dia seguinte se suicidou, por saber que a esposa estava fazendo isso. E essa tia, o avô, né, o pai que criou essa moça, ela falou, ela está proibida de pôr os pés aqui dentro de casa pela vergonha que a família passou. E depois essa tia veio falecer. Depois que ela faleceu é que foi acontecendo essas coisas. Aí, então eu falei, faça uma oração especial para sua tia e diga que Deus já perdoou os pecados dela. Em seguida, leia a Sutra Sagrada. Aí houve uma mudança brusca na vida da senhora Crespi, que pessoas que deviam dinheiro para começar a aparecer dinheiro, tudo quanto é lado, pessoas que deviam, que ela tinha até esquecido, e então, ao invés de sair, começaram a entrar o dinheiro na casa dela. Então, são detalhezinhos que acontecem. Outro caso, esse caso do Rogério Antunes, lá de Uruguaiana, uma dor no estomacal terrível, e era justamente, eu falei, alguém morreu morte trágica, alguma coisa assim. Aí comentou o caso do tio. O tio tinha um carinho muito especial pelo Rogério, que ele carregava a foto do Rogério, quando era pequeno, na carteira, tanto que ele amava o Rogério. E ele suicidou. Então, como ele suicidou, depois que ele suicidou, e quando eu estive lá em Uruguaiana, eu falei, leia a Sutra 49 dias para o seu tio. Quando terminou de ler a Sutra, aquelas dores estomacais
que não sarava de jeito nenhum, desapareceu por completo. E ele, que era magrinho, porque não parava comida no estômago, agora ficou bem Covid, né? COVID, depois do Covid, muita gente ficou assim, né? Eu também, que o Paulitão está me fechando aqui. E provavelmente esse tio morreu com algum, talvez envenenado, alguma coisa que causou um problema sério no estômago. E por falar em estômago, no livro Conquista e Felicidade com Amor, eu mencionei o caso de uma moça lá de Rio Verde, que tinha muitas queimação no estômago. Aí quando eu falei, verifica na sua família se alguém tomou veneno. Aí daqui a pouco vem a mãe, falou, tem sim, a minha prima tomou veneno, tomou soda cáustica. E era tia dessa moça, então era tia também. Por isso que, e quando ela fez a oração direitinho para essa prima, a filha ficou curada, não teve mais, no dia seguinte já não sentiu mais nada, e a prima da filha, que era sobrinha da mesma mulher, também tinha queimação e a queimação desapareceu. Então, há muitos casos, muito mais, então é importante citar esses casos. Agora, é errado pensar que o antepassado causa problema, mesmo o tio está causando problema. Não é que está causando problema, é desespero. Faça empatia, se coloque no lugar dele. É desespero de quem está sofrendo, está precisando de ajuda, porque lá não tem nada. No mundo espiritual baixo, lá no mundo, no umbral, no purgatório, não tem nada. Não tem nada, não tem nem dinheiro para comprar nada, para chamar uma enfermeira, um médico, não tem como fazer isso. Então grita, chora, desesperado, ninguém responde, só se do outro lado, do mesmo lugar, mesma região, tem muita gente gritando, chorando ao mesmo tempo. Esse é o quadro que acontece lá no mundo escuro, bem escuro, que é o umbral ou purgatório. Então, lendo a Sutra para esse antepassado, tudo começa a mudar, ou providenciar registros espirituais, ok? Então, outro detalhe, quem reside em cidades onde não há uma associação da Seichonoye, ou devido ao horário, ela não tem condições de ir na associação adquirir registros espirituais, então agora ofícios religiosos, sob a coordenação do pretor Fernando Marques, então, que fizeram com que a pessoa pudesse fazer por e-mail, e depois uma equipe de pretores são convocados para colaborar no preenchimento de passar aquela relação para o registro espiritual. Antes do Roso, antes da festividade do Roso, ficaram lá 11 dias, vários preletores preenchendo, e preencheram, parece que quase 20 mil, ou cento e pouco, eu sei que foi uma quantidade enorme de registros espirituais, tudo assim por colaboração espontânea, ficaram lá o dia inteiro escrevendo registro, olha, cansativo. Fizeram isso para ajudar essas pessoas que não tinham condições de entregar o registro preenchido. Então, pode mandar, você envia a relação por e-mail, o preenchimento será providenciado para as competências dos ofícios religiosos, ok? Então, aí está o e-mail, ofícios religiosos, tudo juntos, @sni.org.br, para quem quiser fazer registros espirituais e não tem associação local, ou então não tem como adquirir o registro, ok? Tudo bem? Adiante. Voltando àquele quadro, fiz uma correção, que faltava um detalhe. Então, quem entregou até o dia 15 de abril, os registros, até o dia 15 chegou em Biúna, então, vão receber orações todo esse período aqui, ó, abril até março de 2024, mais as 2 primeiras semanas de abril, certo? E terminada a festividade, terminou a festividade em abril, já em maio, já entregaram o registro, tem uma vantagem, vai receber não somente esse período de maio para frente, mas também mais 12 meses, Então, aqueles que foram entregues até antes de abril de 2023, vão ficar lá no sacrário numa parte. E a quem quer entregar, terminado o Roso, que entregou agora em maio, junho, entregar agora, vão receber todo esse período de 2023, mais 12 meses de 2024. Então, esses registros que foram entregues depois dessa festividade, vão ser consagrados, vão ser evocados novamente lá
em Ibiúna, junto com a festividade do Santa Laura Rosa de 2025. Por isso que a vantagem é a quantidade de orações que as pessoas vão receber, que esses espíritos vão receber, ok? Então, 10 mais 12, 9 mais 12 meses, 8 mais 12 meses, deu para entender? E outro detalhe, interpretou, o Wagner me alertou, eu inverti o número, né? Eu inverti o número, em 1825, escrevi 1285, 1825, correto. Continuando com a aula da semana passada, está muito rápido? Olha aqui. Os maiores pensadores do mundo têm lutado com a ideia diante do sentimento de culpa do homem. Falando do mestre, essas pessoas estão falando do mestre. Quem está falando aqui é lembra da senhora Men? Do livro Ciência da Oração, que o mestre escreveu? Essa senhora Men, da Igreja Unity. Então ela escreveu: os maiores pensadores do mundo têm lutado com a ideia dentro do sentimento de culpa do homem. O problema é mais antigo que o livro do Gênesis. O sentimento de culpa é mais antigo que o livro do Gênesis, que influenciou o mundo cristão. Dr. Taniguchi toma esse assunto de uma maneira destemida e diretamente declara que o homem não é pecador. Ela falou destemida, porque na ocasião era muito forte. Se ligava o rádio, só se ouvia falar pecador, pecador, não sei o que, pecador, pecador. E o mestre teve coragem de falar: não, homem, filho de Deus, e não filho do pecado. E não filho do pecado. Sua obra será de grande interesse para psicólogos, psiquiatras, médicos, conselheiros religiosos e pastores, bem como para leitores em geral com problemas pessoais. Bom, aqui não dá para ver bem a foto dela, né? Então amplia aqui, não, está aqui, ó. A foto da senhora Stella Terryman. O autor do livro Poder da Educação, Joseph Murphy, ele escreveu: o Dr. Taniguchi tem a capacidade única de perfurar através das essências e descer para a eterna realidade da vida. Ele explica a oculta sabedoria das eras como joia da inexpressível beleza. Seus trabalhos são cheios de gemas espirituais e pensamentos de beleza diamantina. Muito bonita e profunda, né? Muito bela. Se você ler outra vez, você começa a entender a profundidade dessa homenagem que ele fez ao mestre Masaru Taniguchi. Frederick Holmes nunca li a obra do Dr. Masaru Taniguchi sem sentir um grande ressurgimento espiritual, como que alguma coisa preciosa que havia sido perdida estivesse nascendo novamente em mim. Então, era exatamente o grupo das pessoas do Frederick Holmes, da senhora Stella Man, que era uma igreja chamada... Tinha um nome lá em inglês, esqueci o nome. E quando eles leram, ficaram tão impressionados, que o seu Holmes, outro Holmes, irmão dele, que era reitor de uma universidade, fez questão de dar o título de doutor honoris causa para o mestre Masaru Taniguchi, por causa dessa alta espiritualidade dos livros do mestre Masaru Taniguchi. Stardale considera a obra do Dr. Masaru Taniguchi como uma contribuição vital para preencher a necessidade mundial de solucionar os problemas de todos os níveis. Ele trabalha com os métodos comprovados pelos quais os desejos, pensamentos e sentimentos podem ser utilizados para eliminar as causas dos problemas e, desse modo, efetuar a solução. Muito bem colocado, porque aquilo que o mestre fala, o doutor Menninger, ele cita bem analiticamente e bem cientificamente o problema, mas o mestre fala, mas ele não cita como sair desse problema, né? Então aqui, na frase do Stardale, ele fala, para eliminar as causas dos problemas. É muito fácil falar só do efeito, assim como também as pessoas ficam falando muito sobre feminicídios, sobre mulher bater na mulher, não sei o quê, matar as mulheres, mas não falam da causa. A causa, quem falou a causa foi o doutor Frank Caprio. Ele falou, pais tiranos geram filhos que são esses torturadores de mulheres. Então, aquele ódio que tem da mãe, transfere para as mulheres. Então, tem que ir na causa. A causa é justamente a educação, de fazer com que as pessoas amem os pais. E não como algumas teorias
teorias que estão aí de pessoas que falam, não tem nada que amar os pais, não. Estão ensinando a destruir lares. Não é esse o caminho. O caminho é espiritual e não material. O caminho é buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça. Papa Bento XVI leu o livro A Humanidade do Pecado, ficou 20 dias com o livro em português e leu o livro e achou certíssimo tudo que estava no livro. E falou para a Érica, uma baiana que mora lá na Itália, você está no caminho certo, tudo que está aqui está certo, muito certo, mas assista às missas também. Então essa frase que esse Papa realmente muito espiritualizado, o outro anterior também muito espiritualizado. Continuando com o segredo da ciência mental, vamos lá. Quando você manifestar essa natureza divina interior, para manifestar a natureza divina interior, não é só pensar, vai manifestar. Nós precisamos, tudo na vida é treino, por isso nós reencarnamos na Terra para evoluir. Nessa evolução é possível não somente conhecimento cultural, intelectual, mas um conhecimento superficial de tudo que tem na Terra, não. Nós temos que passar por experiência para registrar no nosso inconsciente aquilo que é a pessoa entender. Por exemplo, a pessoa pode falar, não, antigamente eu era racista, mas agora não sou. Só dizer isso não faz com que ela entenda, ame as pessoas de diversas raças. Então, quando ela reencarna numa dessas raças que ela discriminava, ela vai entender exatamente, aprender, compreender que a alma não tem cor. A cor é somente da roupa, né? Da roupa chamada roupa carnal. E esse detalhe de passar por essa experiência, de não discriminar porque é pobre, porque pobre não sei o que, fica criticando, até debochando dos pobres. Então, na encarnação seguinte, ela nasce como pobre para sentir o que é ser pobre e viver como pobre para entender. Não é castigo de Deus, mas faz parte do currículo da evolução espiritual do ser humano. Quando se conscientizar da natureza divina que existe no seu interior e desejar um amigo com toda a força de Deus, você terá esse amigo. E essa conscientização, então tem muitas pessoas que têm muito dinheiro. E tudo que ela queria sempre conseguiu comprar. Mas no momento que o médico fala, não tem cura pela medicina, não tem cura, aí o ego dela, ela deixa de lado e abre o coração para ouvir as palavras da verdade. Para ouvir as palavras da verdade. Quando chega num ponto, não tem jeito, então ele parte para fazer uma outra situação que não concordava antes. Então, por isso que há muitas pessoas assim que começam a entender. Diferente do que nós citamos agora do doutor Humberto, lá de Paraná, que ele não passou por isso. Foi exatamente pela espiritualidade dele que ele entendeu e se encantou com a Seitonei. Então, hoje ele é preletor e continua como médico cardiologista. Orar concentrada, agora um ponto importante, orar concentradamente, com fé, fervor e emoção. Orar como se estivesse lendo o jornal, não vai acontecer nada. Se você não colocar a emoção, não tiver fervor, aquele fervor, né, aquela vontade, aquele desejo forte, ardente, bem, que parece que está desde a ponta da cabeça até o calcanhar, e com emoção, se não colocar emoção, a oração não surte efeito. Por isso que tem que colocar essas pitadinhas de que seria o temperinho para a oração, um temperinho, um pouquinho de fervor, de emoção, de fé, aí sim vai se manifestar. E para aumentar a fé, aguarde o capítulo seguinte. O próximo livro nós vamos falar sobre fé, porque tem a explicação de uma sutra budista. Então vamos lá. Se deseja ter dinheiro, mentalize, já consegui dinheiro. Contudo, não deve também mentalizar, quero o dinheiro que fulano possui. Se deseja uma casa, deve pensar que já possui essa casa, desenhar de modo claro na mente, voltando a repetir, desenhar claro na mente, registrar, e para desenhar,
Você imaginar ajuda a registrar o que você quer realmente, ok? Mas, nesse caso também, jamais deverá mentalizar uma casa de propriedade alheia. E, aliás, nós precisamos rezar mais para o Brasil, viu? Precisamos orar para que manifeste a natureza divina do Brasil, que está tanta confusão por aí de querer invadir casa do outro, invadir terreno do outro, não sei o quê. Isso é roubo. E isso não é senso de justiça, né? Justiça que Deus deixou bem claro é justamente aquele bom senso que dentro de nós existe o reino de Deus, dentro de nós o nosso Deus interior, ele fala pelo bom senso, não convém fazer isso, isso não está certo, isso vai prejudicar alguém, isso vai causar problema para alguém. O que nós temos que falar é a linguagem do amor, e o amor é, veja bem, quando se fala mundo das 3 dimensões, esse mundo terrenal, o mundo da 4ª dimensão é o mundo onde estão os espíritos, a 5ª dimensão é o espírito mais elevado, bem mais elevado. E a 6ª dimensão é a dimensão do amor. É daqueles que só pensam em salvar o próximo, só pensam em ajudar o próximo. Eles não pensam em si, pensam no outro. É o que Cristo fazia. Então, Cristo já estava nesse patamar elevado, está próximo de Deus, junto com meu Pai, ele dizia, porque o grau de amor dele era muito, muito, muito grande, muito elevado. Ele não importava se ia ser crucificado, se ele fosse xingado, se fosse apedrejado, se visitando os leprosos que eram discriminados, né? Ele teve a coragem de fazer tudo isso e não apelou em chamar anjos na hora que estava sendo crucificado, porque seria coisa do ego se chamar uma legião de anjos para salvá-lo, para tirá-lo da crucificação. Ele não. Ele orava sempre, conversava com Deus, Pai, seja feita a vossa vontade. E ele não contrariava nunca a vontade de Deus, porque ficaria para a eternidade o amor de Jesus Cristo. Então, a grande missão de Jesus Cristo é mostrar que o amor é a mais forte de tudo. O amor é o que nós temos que colocar em primeiro plano. Então, enquanto você ficar dominado pelo ódio, pela raiva, pela mágoa, não vai resolver problema nenhum, ainda vai ficar doente. E quando você perdoa, essa doença desaparece, porque aí volta a manifestar o amor. Enquanto fica na intriga, naquele ódio, sentimento de devolver, ele vai ver que ele vai ver agora, eu vou vingar, vou fazer aquilo. Enquanto a pessoa for dominada por isso, então ela está no caminho errado, ela sofre, ela começa a agredir seu próprio corpo, com doenças e outras coisas a mais. Ok? Então, a doutora Frander, ela mencionou, falou uma coisa que já citamos aqui, a saliva, ela muda a química da saliva quando nós ficamos com ódio, com raiva, com mágoa, tristeza, muda a química da saliva. E isso, consequentemente, começa a mudar então, o funcionamento do nosso estômago, do intestino, por causa da saliva que ficou envenenada, criou veneno. Tudo isso é uma propriedade que o ódio faz com que aconteça isso. Oração precisa ter pureza, por isso que pensar em pegar dinheiro do outro, conforme nesse texto aqui, esse texto aqui, olha, deve ter mais ou menos 60 anos de idade, faz mais de 60 anos que mais escreveu. Então não tem nada a ver com a situação presente, mas até a situação presente ainda se encaixa. Então, a pureza, a pessoa deseja uma coisa que possa prejudicar alguém e fica rezando para que isso aconteça, não vai acontecer nunca, não vai acontecer nunca. Porque não é a vontade de Deus, Deus não vai ajudar quem tem esse interesse de prejudicar alguém. A ganância de pegar para si, roubar, né, mentir, fazer coisa errada, isso é contra a lei de Deus, que é a lei do amor. Mentalizar que já recebeu algo que deseja deve fazer o confiante, alargando a sua imaginação e sentindo a alegria de já ter recebido esse algo que tem tal forma e tal cor. Tem um número 1 lá em cima, tá vendo? O sentimento, aí tem o número 2 ali, ó. É a base profunda. Tem forma e tal cor, 1. Sentimento, 2. É a base fundamental da força da criação. É a base fundamental da força da criação. Então, esse 1 aqui, tem tal forma, tem tal cor. O que vocês estão entendendo com isso? Quando você for fazer a oração. Tem tal forma, tem tal cor. Vocês estão discriminando, entrando em detalhes como que você quer que seja. Não é simplesmente, estou pensando numa casa, mas você definiu como é que é a casa. Está pensando em encontrar metade, a sua alma gêmea, mas definiu como que é.
Está querendo um carrinho, mas definiu que carro que é? Se eu falar que era um carrinho, pode vir um carrinho de pipoca. Então, definiu carro, modelo, que tipo de carro que é, tem que deixar bem claro. Ok? No passado, lá, ainda o pessoal, quando só tinha o jogo da quina, quero acertar na quina, mas não falou que quina que é, então bate aqui na cabeça na quina da parede e mais joga. Então, deixa claro o que é, isso é importante. Não esquecer. Detalhar claro como você quer, detalhes. Nesse ponto, as mulheres são muito mais preciosas do que os homens. E detalhezinho que o homem não vê, a mulher vê, tem um olho de águia. Uma vez eu estava indo lá da academia para lá na cidade do Rio Grande do Sul, fugiu o nome lá, onde que tem aquele festival de cinema lá, Gramados. Aí estava indo no carro com o pretor de lá, aí ele disse, passando onde tinha que pagar o pedágio, ele falou, repara bem nos pedágios, na chancela. E estava assim, na chancela, ele colocou o nome da loja dele. Ele falou, sabe por que eu coloquei o nome da minha loja? Porque eu vendo artigo feminino. E quem observa é mulher. Então, as únicas pessoas que vão ler que tem um nome escrito na chancela são as mulheres. E ele vende artigo feminino. Quando chega em Gramados, já ficou memorizado a loja tal, porque ela viu no caminho. A criação do universo também foi efetuada através do sentimento de Deus. O ser humano concebe e gera um filho por meio de sentimento de amor, sentimento de Deus. Então, o sentimento de amor é que concebe. É um sentimento. A criatividade não expressa muito a sua força através do raciocínio intelectual, sem que haja a atuação da emoção. Perceberam? A emoção, tem que colocar emoção. Tem que colocar emoção. Então, quando você... É muito importante também voltar a ser criança. E o professor Seito escreveu assim, é importante também exteriorizar a sua emoção. E não ser frio. Tá. Não, os adultos perderam aquela espontaneidade. Então, uma dica para os homens, que às vezes quando a mulher vem falar alguma coisa, tá. Ou não ouve. Diga pelo menos uma palavrinha. É? Mesmo que você não esteja pensando nada, não está nem concentrado no que ela está falando, diga, é? É? Viu, Gerson? É? É? É uma pequena, um detalhezinho que atende um dos 5 desejos do ser humano. Certo? Todo mundo gosta de ser amado, elogiado, ser reconhecido, né? Ser reconhecido, receber uma atenção. São detalhezinhos que são fundamentais. E, portanto, acreditar, quando desenhamos nosso desejo na mente, não devemos sonhar com ele, mas imaginar que já possuímos. Não devemos ter uma simples esperança, mas acreditar. Estão gravando tudo isso? Guardar esses mandamentos, como disse Cristo. Então, dentro daquele de elogiar, dar atenção, rapidamente, que já terminando, no livro do professor Keio Kanuma, no livro de educação para as crianças, ele mencionou de um senhor que chegou em casa, cumprimentou a esposa e o filho, e foi lá no aposento dele, trocar de roupa, aí o filho subiu e falou, pai, mamãe fez permanente hoje. Dá um elogio para ela. Aí ele, tá bom, desceu, foi na cozinha, você fez permanente, que bonito, tá bonita. Simplesmente. Resultado, ela sempre fazia 2 misturas, naquele dia fez 4 misturas. Então vale a pena elogiar. Ok? Acabou o tempo, muito obrigado. Os jovens em 2023. Jovens brasileiros estão sem perspectivas? Brasil é o 2º país com maior proporção de jovens nem estuda, nem trabalha. Datafolha diz, sem esperança no Brasil. 76% dos jovens querem ir embora. A preocupante alta de suicídios entre jovens brasileiros.
Jovens de periferia de Belém não têm esperança no futuro, aponta a pesquisa. Nas últimas 24 horas, 52.500 pessoas no mundo todo procuraram a palavra esperança no Google. Das 52.500 pessoas, 40.500 eram brasileiras. Das 40.500, 2.542 procuraram onde nasce a esperança. Neste ano, o tema da Convenção Nacional da Associação dos Jovens da Seitonaye do Brasil será Esperança. A vida do jovem é uma vida cheia de desafios, cheia de dificuldades, e por muitas vezes esse caminho nos leva a certas escolhas que nos deixam talvez tristes, desinteressados, preocupados, porque a nossa base ela não está fundamentada onde deveria estar. E é por isso que nós devemos alicerçar naquilo que existe verdadeiramente. E é por isso que neste ano vamos falar de esperança. São 67 anos de história, 67 anos de celebração, onde vidas foram salvas, lares harmonizados, jovens mais felizes, e tudo começou na primeira edição da Convenção Nacional na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seitonaye em Ibiúna, São Paulo. Quando eu penso na realização da Convenção Nacional aqui na Academia de Ibiúna, a primeira coisa que me vem em mente são os pioneiros da Seitonaye, em como eles construíram esse templo sagrado e receberam todos os jovens do Brasil. Agora é um momento de recomeço e novamente essas portas serão abertas e juntos abraçaremos todos esses jovens novamente. Na convenção a gente tem palestras, práticas, oficinas, muita música boa com a nossa banda e a oportunidade de rever os nossos grandes amigos. Que na vida tem um lugar que é só seu. Não existe ninguém que pode ocupar esse lugar a não ser você. Esse é o primeiro princípio que a Associação dos Jovens fala para cada um de vocês. Ocupe o seu lugar. Eu chego na Convenção Nacional com um sentimento de gratidão por poder fazer parte do movimento e participar das convenções desde os 3 meses de idade. E saio de lá com um sentimento de trabalho realizado por poder levar esse ensinamento para o maior número possível de pessoas. A experiência de participar de uma convenção nacional é impossível descrever em palavras, e sim o sentir, de amor, de alegria, é muita intensidade num ambiente só. E este ano a Convenção Nacional acontecerá aqui, nesse solo sagrado, na Academia de Ibiúna, onde estamos especialmente para fazer esse convite especial para você. Estamos te esperando no dia 30 de julho.